Bom dia a todos. O presente trabalho aborda a produção de nanocelulose bacteriana voltada para aplicação no tratamento de feridas. As feridas elas são caracterizadas pela perda da integridade da pele e pelo comprometimento da função do tecido. Entre elas se destacam as feridas crônicas, que apresentam uma dificuldade de progressão adequada pelas fases do processo de cicatrização. Nesse contexto, o tratamento dessas lesões requer a manutenção de um ambiente favorável à regeneração tecidual, tornando os curativos inteligentes uma alternativa bastante promissora para essa reparação. Dentre os biomateriais utilizados, estudados, a nanocelulose bacteriana se destaca por apresentar propriedades importantes, como a biocompatibilidade, flexibilidade, capacidade de trocas gasosas e retenção de água, que são também características essenciais para o processo de cicatrização. Entretanto, suas propriedades elas podem variar de acordo com as condições em que esse biomaterial é cultivado. Dessa forma, o estudo teve como objetivo produzir membranas de nanocelulose bacteriana e investigar a influência das diferentes condições de cultivo sobre suas características, visando a sua otimização para aplicação no tratamento de feridas. Diante desse objetivo, foi realizada uma metodologia experimental para comparar a produção em diferentes condições. Inicialmente foi preparado um inóculo a partir de um já existente, com 10% do volume final a ser preparado contendo a cepa como H. testilinus e 90% do volume final de meio HS. Esse volume, posteriormente, ele foi homogeneizado, colocado em placas de 24 poços e cultivado durante 7 dias em duas condições diferentes. Uma incubadora BOD a 28 graus Celsius e em estufa bacteriológica a 30 graus Celsius. As coletas elas foram realizadas em 48 horas, 96 horas e ao final dos 7 dias de cultivo, contabilizando o total 168 horas. Após a produção, as membranas elas foram purificadas e caracterizadas quanto à massa e quanto à espessura. Nos resultados obtidos, em 48 horas, as membranas cultivadas em BOD apresentaram massa de 0,03 gramas e espessura de 0,14 milímetros, enquanto as cultivadas em estufa apresentaram 0,08 gramas e espessura de 0,1 milímetros. Em 96 horas, observou-se um aumento desses valores, sendo encontrados 0,43 gramas e espessura de 1,7 milímetros para BOD e 0,28 gramas e espessura de 0,16 milímetros para a estufa. Ao final dos 7 dias, as membranas produzidas em BOD elas atingiram 0,68 gramas e 3,6 milímetros de espessura, enquanto as produzidas em estufa apresentaram 0,31 gramas e 0,16 milímetros. Ao analisarmos, né, os resultados obtidos, foi possível observar que a condição de cultivo de 96 horas apresentou o melhor equilíbrio entre flexibilidade e resistência mecânica, que são características fundamentais para a aplicação da membrana como um curativo, uma vez que permite a adaptação, desse material ao leito da lesão e sem comprometer a sua integridade estrutural. Além disso, o cultivo em incubadora BOD demonstrou ter uma maior rentabilidade e um maior potencial de escalonamento produtivo. E como conclusão, nós temos que as condições de cultivo influenciaram diretamente as propriedades da nanocelulose bacteriana para a aplicação desse material como curativo. E, por fim, estudos futuros eles serão realizados para avaliar as diferenças estruturais entre as membranas e o arranjo das nanofibras de celulose produzidas em cada uma das condições de cultivo. Muito obrigada pela atenção.